Talvez você já teve a necessidade de proteger seus dados e isso está cada vez mais difícil. Eu participei de um seminário com os especialistas de segurança e privacidade e o sentimento geral que parecia ter em todos aqueles pesquisadores que estavam falando sobre o tema é que perdemos. Então a gente não consegue mais hoje manter a nossa privacidade dentro de certos limites. A gente perdeu a nossa capacidade. Então hoje a gente não consegue comprar uma chaleira sem ter Bluetooth, sem ter Wi-Fi. Então a gente não tem mais controle sobre os nossos dados. A tal da internet das coisas, ela destruiu completamente a nossa capacidade de ter a privacidade sobre os dados. Então nós temos a Alexa, que está o tempo todo nos ouvindo e processando e mandando para uma empresa terceira onde esses dados vão ser processados. Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para proteger os nossos dados. E eu vou trazer 3 exemplos aqui que foram desastrosos e o que poderia ter acontecido diferente para esses exemplos não terem acontecido. Então, o primeiro exemplo é muito curioso, é esse cara aqui, ó. Em 2018 foi publicado no The Guardian uma notícia sobre bases militares que foram descobertas por causa de atividades de um aplicativo chamado Strava. Então, os soldados estavam registrando as corridas deles e várias bases militares foram expostas e descobertas, onde não se sabia exatamente qual era a localização delas, através da atividade desses soldados. Então, a primeira dica que eu colocaria aqui tem necessidade de gravar os dados. Então, quando a gente está falando de operações militares, tá? As redes sociais e os aplicativos que têm um caráter lúdico e um caráter de entretenimento, eles não combinam com isso. Então, não existe a necessidade de um soldado registrar a atividade dele num aplicativo como o Strava e compartilhar isso para a internet. Você pode compartilhar para os seus amigos, você pode entrar no aplicativo e passar quem é que você quer compartilhar, mas de forma geral, você tem que se perguntar se você precisa mesmo estar compartilhando esses dados. Então aqui está falando sobre bases na Síria, né, que foram descobertas pela atividade desses soldados. Então dava para olhar ali o rastro de corrida e aquele lugar ali era um deserto, não tinha por que ter corrida ali naquele lugar e descobriu-se várias bases militares com base no Strava. Ainda nesse assunto, né, dos soldados militares que compartilham suas atividades no Strava, tem essa outra notícia aqui, né, que é de um fuzileiro contratado, né, mercenário do exército da Legião Estrangeira da Ucrânia, que é brasileiro, e foi para lá. E se cogitou-se na imprensa que tinham sido descoberto o acampamento deles por causa de fotos no Instagram, né? E aí esse cabeção aqui, ó, ele colocou ali, não imaginava o que era guerra. Também cabe a mesma dúvida. Precisa, né, você ter uma rede social onde você compartilha dados de atividades militares, né? Não tem porquê. Então toda vez que você tira uma foto no celular, tem como desabilitar através do aplicativo de foto do Android. Vocês entram lá e tem metadados de geolocalização, para ele não inserir quais são os dados de localização de onde aquela foto foi tirada. De qualquer forma, não é garantido de que se você postar uma foto dessa no Instagram, eles não vão conseguir descobrir sua localização pela foto. Então aqui cogitou-se na mídia que essa pessoa aqui estaria postando fotos do Instagram, né? E que eles acabaram descobrindo, a Rússia acabou descobrindo a localização deles através da foto. Então, na verdade, é você contra um departamento de inteligência de um país inteiro, onde tem várias pessoas que conseguem baixar aquela foto e tentar descobrir coisas, metadados que estão carregados naquela foto. Então, também é de se pensar, precisa você compartilhar dados das suas atividades militares nas redes sociais, é isso que acontece, né? Então você está se expondo muito gravemente. Bom, além desses 2 casos, né, do caso dos soldados que estão compartilhando suas atividades no Strava e esse cara aqui que postou fotos deles no Instagram, também teve outros vazamentos, né, que eu queria chamar a atenção. Em 2012, que era um vazamento de fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann, que causou a criação dessa lei.
Então, pelo que eu soube, hackers tiveram acesso a vazamento a fotos íntimas da atriz, né? E estavam extorquindo a atriz para obter vantagens financeiras, né? E pelo que eu andei pesquisando, essas eram fotos que já haviam sido deletadas do aparelho. Essa é uma informação que eu queria passar para vocês. Como que se obtém, né, fotos que já foram deletadas? Você se imagina, se já foi deletado, como é que eles conseguiram? Existem aplicativos que... É esse aplicativo que está aqui. Com ele a gente consegue recuperar fotos que já foram deletadas. Mas como isso é possível? Bom, isso é possível porque o computador, ele tem os dados da foto propriamente dito e ele tem os metadados, que é o nome do arquivo, informações de quando ele foi acessado, quem é o dono do arquivo, tudo isso fica armazenado em uma estrutura de metadados. O que a gente faz quando a gente apaga o aplicativo é destruir essas setas que está aqui. Então a gente destrói essas setas e perde acesso aos dados, mas os dados continuam armazenados lá, porque não vale a pena percorrer esses dados e irem sobrescrevendo ele. Então, o computador apenas destrói o acesso aos dados. Através desses aplicativos como esse daqui, né, você consegue recuperar dados já deletados. Essa é uma dica que eu vou dar para vocês. Se vocês querem garantir que vocês vão apagar um arquivo do seu computador e não vai ser recuperado por esse aplicativo, vocês têm que conseguir reescrever os dados que estão lá naquela parte, naquela seção de dados. E é claro que quando você apaga, esses dados eles ficam marcados como disponíveis para uso. Então, se vocês criar um vídeo muito longo dentro do celular que ocupe todo o espaço disponível do aparelho, vocês garantiram que esse arquivo não pode ser mais recuperado. Então, fica a dica aqui, ó. Primeiro, quer garantir que um dado não vai ser mais recuperado no seu aparelho, no seu computador? Apaga ele e depois de apagado, cria um arquivo grande, uma filmagem que ocupe todo o espaço do HD. Aí vocês garantiram que não é mais possível ser recuperado esse dado. Essa é uma dica muito legal e que você não vai encontrar em nenhum lugar e que vale a pena você se inscrever agora no meu canal por ter recebido essa dica, porque eu tenho certeza que ninguém deu essa dica para você antes. Então, assim, quer garantir que um arquivo vai ser apagado? Apaga de verdade, né, sem ser recuperado nem pela Polícia Federal, apaga ele do seu e daí cria um arquivo grandão que vai ocupar todo o espaço vazio. Quando esse arquivo grandão for gravado, ele vai acabar sobrescrevendo aquela área de dados que está lá, porque aquilo lá é espaço vazio no final das contas. Então vocês vão garantir que os seus arquivos não vão ser mais recuperados. Bom, quanto à Lei Carolina Dickmann, infelizmente é a realidade do nosso país, né? Quando alguma coisa acontece com algum global, as autoridades correm atrás para criar uma lei para proteger. Enquanto isso está acontecendo com pessoas totalmente anônimas, como eu, você ou atores da Record, que é mais ou menos do mesmo nível de anonimato, nada acontece, né? Então é isso aí. Então, beleza, pessoal, até mais.